Bom dia, Escola da Vida! Tudo bem com vocês? E aí, já estavam ansiosos para a nossa aula? Só um minutinho. Tudo bem com vocês? E aí, melhorou o som? A gente estava com um probleminha aqui no microfone. Mas você é muito bem-vindo a mais uma aula do Projeto Escola da Vida. É muito bom ter você aqui conosco. Nós estamos muito animados, muito felizes de podermos ministrar a palavra de Deus ao seu coração mais uma vez. E para você que está chegando aqui conosco na nossa aula do Projeto Escola da Vida, dá um oi aí no chat, fala um oi aí para sua professora tutora. Fala aí para nós o que você está esperando da nossa aula hoje. Tenho certeza que você vai receber muito de Deus. Você está com expectativas no seu coração? Amém? Nesse mês, nós estamos celebrando o Dia de Ação de Graças. Nós temos ministrado também ao seu coração dias especiais em que nós fazemos orações, em que nós somos gratos ao Senhor, nós somos gratos pela nossa família, nós somos gratos pelo Projeto Escola da Vida, por aqueles que nos apoiam. E então, você tem gostado das aulas? Na terça-feira, nós tivemos uma aula muito legal e ensinou você a falar em inglês o Thanksgiving. E então, você tem sido grato a quê? Coloca aí no chat também para nós, vamos interagir conosco. Nós estamos iniciando a nossa aula, coloca aí seu oi, coloca aí o que você tem sido grato nesses dias, amém? E para você que está conosco pela primeira vez, que está nos acompanhando aqui na nossa live, o Projeto Escola da Vida é um projeto social cristão, baseado em princípios bíblicos, que atende crianças e adolescentes de 4 a 14 anos no contraturno escolar. Todas as nossas aulas são baseadas na palavra de Deus e a nossa missão é criar oportunidades para que as crianças e os adolescentes em risco social possam adquirir habilidades e competências para desenvolverem todo o seu potencial, a fim de se tornarem grandes líderes na nossa nação. Amém? Então vamos fazer uma oração agora, vamos iniciar mais uma aula do Projeto Escola da Vida e vamos agradecer, abençoar esse tempo. Amém? Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Amém, Senhor Jesus, obrigada, Pai, por mais um dia de aula no Projeto Escola da Vida. Pai, nós somos gratos porque o Senhor tem nos dado, Pai, este tempo, este lugar para abençoarmos a vida das crianças, a vida dos adolescentes, das suas famílias. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem derramado de bênção sem medidas sobre nós, sobre cada criança, sobre cada adolescente, as suas casas. Obrigada, Senhor, porque não tem nos faltado nada. O Senhor tem nos suprido com sua palavra, com a sua presença, com o seu cuidado e com o seu zelo. Obrigada, Senhor, pelo Projeto Escola da Vida, pela oportunidade de ministrarmos ao coração das crianças, dos adolescentes. Obrigada, Senhor, e abençoa este tempo. Que esta palavra hoje chegue ao coraçãozinho de cada um e venha trazer transformação, venha trazer alegria, venha trazer paz, em nome de Jesus. Amém, Escola da Vida? E aí, estão animados? E aí, está pronto para louvar o Senhor? Amém? Amém. Bom dia, Escola da Vida. Vamos lá louvar ao Senhor junto comigo? Fica de pé no seu lugar e vamos juntas, então, dar um aleluia ao Senhor. Será que você pode colocar aí
Aleluia. Aleluia pelo dia de hoje, por tudo aquilo que Deus tem feito para nós. Amém? Glória a Deus. Amém. Agora nós vamos orar, então, pelo nosso país, pela nossa nação. Amém, crianças? Estão preparados para abençoar o nosso país? Então, vamos lá, eu vou orar com vocês. Aleluia, Senhor, Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor Jesus, pelo nosso país, pela terra no qual o Senhor nos colocou, nos fez nascer, ó Pai, somos gratos, ó Deus, pelo Brasil, e nós declaramos, ó Pai, uma palavra de bênção sobre a nossa nação. Declaramos, ó Pai, saúde sobre o nosso povo, declaramos, Senhor, a paz sobre as nossas famílias, sobre as nossas vidas, declaramos também o governo do Senhor, ó Pai, que seja estabelecido, ó Deus, através dos homens e mulheres que o Senhor colocou para governar. Deus, que o Senhor dê a eles sabedoria, Senhor Jesus, dê a eles temor, ó Deus, que eles possam ser dirigidos e instruídos pelo Senhor. Dê a eles um coração honesto, Senhor, justo, ó Pai, e competente para poder instruir a nossa nação. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos agora, então, para a nossa aula com a pastora Helena. Bom dia, Escola da Vida. Nosso ano já está acabando, só temos mais uma semana de aula. Ai, meu Deus, já estou com saudades, as aulas nem terminaram.
Mas glória a Deus por este ano, glória a Deus, porque esse ano nós tivemos esse privilégio de estar aprendendo na leitura bíblica do Evangelho de João. Amém? Vamos orar. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, você vai repetir assim comigo. Vem, Espírito Santo, a nossa classe, seja nosso professor hoje, ilumine as nossas mentes, ajude-nos a conhecer Jesus melhor e crescer no conhecimento da palavra de Deus. Amém. Amém. E como nós crescemos esse ano lendo o Evangelho de João, nós crescemos muito no conhecimento da palavra de Deus, no conhecimento de quem Jesus é, do que Jesus alcançou por nós. E na última aula nós falamos que Jesus ele veio para nos reconciliar, quer dizer, restabelecer a união e a amizade de um relacionamento que foi quebrado. E esse relacionamento que foi quebrado foi com quem? Com o nosso justo Pai. Quando nós pecamos, não é? Quando Adão e Eva pecaram pela primeira vez, o pecado entrou no mundo. E a partir dali, todos nós nascemos pecadores. E precisamos nos reconciliar com Deus. Por que nós precisamos nos reconciliar com Deus? Porque o nosso relacionamento havia sido quebrado, né? Foi algo que foi desfeito. Quando Adão e Eva resolveram desobedecer, fazer aquilo que Deus havia falado para eles que eles não deveriam fazer, ali foi quebrado um vínculo, uma amizade que Deus tinha com o homem. E por isso foi preciso fazer o quê? Reconciliar-se com Deus. E agora que você já sabe que você foi reconciliado com Deus através do sacrifício de Jesus, hoje a nossa palavra-chave é uma palavra-chave muito poderosa. Porque quando você entende o poder dessa palavra-chave, muitas coisas na sua vida vão mudar. Sabe qual é a nossa palavra-chave de hoje? Submeter-se. Quer dizer, acatar a vontade e a autoridade de outrem sem murmurar. Eu acho que a definição dessa nossa palavra-chave de hoje é algo muito complicado, porque muitas vezes nós acatamos a vontade e a autoridade de outro, mas sem murmurar, quer dizer, quando sua mãe fala assim, vai arrumar sua cama, você não vai... Quando você fez assim com sua boca, você já murmurou. Quando seu ombro caiu assim, você já murmurou. Quer dizer, sua mãe vai falar assim, vai arrumar sua cama, e você vai... Eu vou arrumar minha cama. Sem ficar triste, sem ficar aborrecido com isso. Difícil, não é? Eu acho que é bem difícil. Mas Jesus nos deixou um exemplo. Jesus, ele fez isso. E quando Jesus fez isso, ele quis nos mostrar que é possível, que nós também podemos fazer isso. Nos submeter à vontade de Deus, em primeiro lugar. E foi o que Jesus fez. A nossa leitura bíblica de hoje está no livro de João, capítulo 18, versículos 1 ao 11, e fala assim: tendo Jesus dito isso, saiu com seus discípulos para além do ribeiro, onde havia um horto, no qual ele entrou com os seus discípulos. E Judas, o que traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e os oficiais do lugar todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus, o Nazareno. Disse-lhes Jesus: sou eu. E Judas, que o traía,
estava também com eles. Quando, pois, lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Tomou-lhes, pois, a perguntar, a quem buscais? E eles disseram, a Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu, já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixarei estes, para se cumprir a palavra que tinha dito, dos que me deste, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembanhou-a, feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro, mete a sua espada na bainha, não beberei eu do cálice que o Pai me deu? Que complicado, porque aqui foi o momento onde Jesus foi traído. Ele foi traído por um dos seus discípulos, por um dos 12 discípulos dele, discípulos muito próximos. Mas o que Jesus aqui estava falando com seus discípulos? Não se preocupe, eu já sabia, o Pai já havia me revelado que isso iria acontecer. Então, Jesus estava aqui se submetendo à vontade do Pai, sem reclamar, sem murmurar, sem deixar sombra de dúvida alguma que ele estava ali para cumprir a vontade do Pai dele. Por isso que ele termina aqui essa passagem falando, não beberei eu o cálice que o meu Pai me deu. Quer dizer, Jesus, ele foi enviado à terra para sofrer no nosso lugar. Esse era o cálice que Deus havia determinado para Jesus, para ele poder ser o nosso Salvador, aquele que veio, morreu no nosso lugar, ele precisava passar por este sofrimento. Era a condição, não tem como Jesus nos salvar se ele não pagasse um preço de sangue. E em Mateus 26, no versículo 39, fala bem assim. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e disse, meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus, ele sabia o sofrimento que ele iria passar. Ele tinha noção que iria ser muito complicado para ele passar pela cruz. Sofrer, apanhar, ser humilhado. As pessoas debocharam de Jesus. Mas mesmo ele sabendo que ele iria passar por tudo isso, ele falou que não se faça a minha vontade, mas sim a sua vontade. E esse foi o triunfo de Jesus. Por isso que Jesus venceu, porque ele se submeteu à vontade do Pai, independente do que iria acontecer, do tanto que ele iria sofrer. Porque esse é o nosso princípio de hoje, olha. Jesus escolheu submeter-se à vontade do seu Pai e beber do cálice de sofrimento. Jesus, ele escolheu. Ele não fez isso obrigado. Ele não fez isso amarrado. Ele fez isso de livre e espontânea vontade. Agora, vamos pensar nós, você, criança. Será que você consegue se submeter àquilo que às vezes parece aos seus olhos que não é bom? Quando sua mãe fala, olha, não é hora de fazer isso, espera, você ainda está pequeno. Você consegue se submeter à autoridade do seu pai e da sua mãe? Mesmo que você ache que aquilo é bom para você naquele momento, mas o seu pai e a sua mãe, que conhecem muito mais, eles estão te dando uma direção. Então, se submeta, isso é melhor para você. Jesus, ele se submeteu a um sofrimento que nenhum de nós
teríamos condições de sentir, de passar. Mas ele submeteu para mostrar para você que não existe sofrimento que seja grande demais, não existe sofrimento que seja desumano, quando você está fazendo isso para cumprir um propósito. O propósito de Jesus era vir para nos salvar, para nos resgatar, para tirar de sobre nós o peso do pecado. Agora, você acha que submeter ao seu pai, à sua mãe, às vezes estão coisas tão pequenas que eles pedem para você fazer, você acha que é pesado demais? Não é. Você acha que é muito sofrimento? Não é muito sofrimento. Da mesma forma, você se submeter aos seus professores na escola, quando eles pedem silêncio, quando eles pedem para você ficar sentado, quando eles dão uma direção que agora é hora de fazer atividade, de não ficar brincando. Submeta-se ao seu professor, sem resmungar. Isso que quer dizer submeter, obedecer. É uma atitude diferente. O mundo, as pessoas lá fora não conhecem esse tipo de atitude. Porque somente quem tem Jesus no seu coração, quem conheceu o sacrifício de Jesus na cruz, pode viver uma vida realmente feliz, uma vida realmente alegre. Porque você sabe que todo o preço já foi pago por Jesus na cruz. E hoje você pode ser livre para ser feliz, para ser alegre, para obedecer seu pai, sua mãe, sem dificuldade, obedecer aos seus professores, sem dificuldade, porque foi esse o exemplo que Jesus nos deixou. Um exemplo de escolher se submeter à vontade de quem é autoridade sobre a sua vida, seu pai, sua mãe, seus professores. Às vezes você mora com seus tios, com seus avós. Obedeça, se submeta. Isso é bom. Isso é bom. Jesus só pôde alcançar salvação para mim e para você porque ele se submeteu. Porque ele teve no seu coração o desejo de obedecer ao Pai, mais do que fazer a vontade dele. Foi isso que eu acabei de ler e vou ler de novo para vocês. Mateus 26, 39. Fala assim: todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E é isso que eu quero deixar para você hoje. Que essa possa ser a sua oração, o desejo do seu coração. Que não seja conforme o que você quer, mas seja conforme o que Deus quer para você. E Deus quer que você aprenda com o exemplo de Jesus, que se submeteu, apesar de todo o sofrimento, toda a vergonha, toda a humilhação que ele passou ao morrer na cruz. Mas ele se submeteu e acatou a vontade do Pai para ele. Amém? Vamos orar, coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, agora eu quero orar por cada um dos nossos alunos. Que cada um deles possa entender, Senhor, essa palavra tão preciosa que é submeter-se, acatar a vontade, a autoridade das pessoas que estão sobre elas e principalmente a vontade de Deus sobre a vida delas, Pai. E que o coração deles possa estar alegre, feliz por obedecer, por fazer aquilo que é a tua vontade, Senhor. Quero declarar que hoje toda resmungação, todo sentimento contrário, tudo aquilo que impede os nossos alunos de se submeterem à tua vontade, que caia por terra hoje, que seja cancelado na vida deles e que eles possam usufruir da felicidade, da alegria que é estar debaixo da tua boa, perfeita e agradável vontade, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, que você possa meditar nessa palavra. Essa palavra está escrita na nossa atividade que você recebeu aí nos seus grupos de WhatsApp. Medite, guarde isso no seu coração. Decida hoje se submeter à autoridade, principalmente de Deus, à vontade que Deus tem para você. Um beijo e agora nós vamos para a nossa aula de literatura. Bom dia, Escola da Vida! Tudo bem com vocês?
Feliz por estar aqui mais um dia, para mais uma aula de literatura clássica, onde nós estamos lendo o livro de Joel. Meu nome é Juliana, eu sou professora de literatura da Escola da Vida. Seja muito bem-vinda à nossa aula hoje. Então, nós vamos começar revisando rapidinho. Na semana passada, eu li o capítulo que contou o trecho do momento em que houve a crucificação de Jesus. E a nossa palavra-chave foi desesperar-se, que significa perder toda a esperança, ser dominado por sentimento de derrota. Por que essa palavra-chave? Porque foi o que Joel e os discípulos de Jesus sentiram naquele momento. Eles ficaram desesperados, né? Eles acharam que com a morte, com a crucificação de Jesus, Jesus havia sido derrotado. Mas vamos ver a palavra-chave de hoje. Eu vou tirar do nosso baú. A gente sempre tira a palavra-chave do nosso baú. Por quê? Porque as palavras são como tesouro para nós. São muito preciosas, muito valiosas. E a palavra-chave de hoje é vitória, que significa a derrota de um inimigo em uma batalha. Amém? Vou colocar aqui. Essa palavra está mais animada, né? A da semana passada estava bem triste, mas hoje está bem animado. Vamos ver, então, o que tem a ver essa palavra-chave com o trecho da história de hoje. Hoje eu vou ler com vocês o capítulo 18. Capítulo 18, que é o nosso penúltimo capítulo. E está lá a partir da página 285 do nosso livro. Amém? Bom, Abigail chegou falando: acorde, Joel, acorde, tenho boas notícias, rapaz. Ela estava alegre, entrando pelo pátio onde ele estava. Joel passou o sábado todo ali naquele pátio. Ele nem quis ir para casa, ele não quis se alimentar, ele não quis ir para casa para dormir, e ele acabou passando a noite ali, e já amanhecendo ele foi até a fonte, bebeu um gole de água fresca, mas em seguida, vencido pela fraqueza causada pelo longo jejum e exausto pelo sofrimento, adormeceu no chão. Abigail chegou e o encontrou ali com o sol da manhã batendo em cheio em seu rosto. Precisou sacudi-lo várias vezes antes de conseguir que ele abrisse os olhos. Sentando-se meio tonto ainda, ele tentou raciocinar e lembrou. Sua cabeça caiu para frente pesada e ele gemeu. Acorde, acorde, insistiu ela, com a voz tão alegre que Joel reabriu os olhos totalmente desperto. O que aconteceu? Indagou indiferente. Ele ressuscitou, exclamou ela, radiante, batendo palmas como sempre fazia nos momentos de maior animação. Hoje, bem cedo, ainda nem tinha amanhecido, foi com Maria, Salomé e outras mulheres até o túmulo. A pedra tinha rolado. Ficamos pensando no que poderia ter acontecido e choramos, temendo que os inimigos tivessem roubado o corpo dele. Mas ele apareceu na nossa frente e nos disse como sempre: olá, vocês. Joel esfregou os olhos e a fitou. Não, falou cansado. Estou sonhando de novo. E ele queria deitar porque estava muito cansado. O que você está dizendo, mãe Abigail? Indagou ele, muito confuso. Claro que você não está entendendo nada, exclamou ela. É uma notícia tão maravilhosa, tão bendita. Ele está vivo, Joel, aquele a quem você ama. Tente entender, meu garoto. Acabei de chegar de lá do túmulo vazio. Eu o vi, falei com ele, ajoelhei aos pés dele e o adorei. A essa altura, toda a família já havia saído de casa e estavam lá com eles no pátio. E o pai dela pensou assim: coitada, viveu tantas coisas nesse último dia que nem sabe o que está dizendo. E aí Finéias também ficou ali todo confuso, não estava entendendo o que ela estava fazendo, né? E ela insistia em contar isso para eles, mas ninguém estava conseguindo acreditar. Ali naquele momento, então, ela entrou para dentro de casa com a mãe e os chamou para tomar café.
Como ninguém dava crédito, né, para aquilo que ela estava falando, ela parou de falar no assunto. Mas ela continuou ainda o dia todo muito alegre, com louvores no lábio dela, né, a todo momento, sussurrando com alegria e sussurrando aleluias. Finalmente, quando a tarde caía, eles pegaram a estrada que ia de Betânia ao jardim onde acreditavam que o mestre jazia. Ali, ao se aproximarem, Joel agarrou o braço de Finéias e apontou com o dedo trêmulo para uma fenda escura à frente. Olha, falou, indicando o que parecia uma boca aberta. Ela tinha razão, a pedra não está lá. Os dois levaram algum tempo para reunir coragem e se aproximar e olhar para dentro do sepulcro. Quando o fizeram, nenhum dos dois disse uma palavra sequer, mas se entreolharam, fizeram a volta e partiram do jardim. Voltando pela estrada, encontraram 2 homens que corriam na direção da cidade muito apressados. Eram 2 discípulos, que Finéias conhecia muito bem, e perguntou para ele o que havia acontecido. E um deles respondeu: sim, ele ressuscitou, nós o vimos. E eles estavam maravilhados com aquilo. E Joel falou para Finéias: tem que ser verdade, porque eles estavam até meio doidos de tanta alegria. Finéias sacudiu a cabeça triste e suspirou. Gostaria de acreditar nisso. No dia seguinte, Abigail pediu: vamos para casa. O mestre disse para seus amigos se encontrarem com ele na Galileia. Vamos, há esperança de voltarmos a vê-lo, lá onde morávamos. Joel, que estava quase tão convencido quanto ela, também queria ir. Mas Finéias, porém, ainda hesitava. Sua mente era mais lenta para acompanhar esse tipo de pensamento do que a da sensível mulher e a do garoto cheio de imaginação. Foi conversar primeiro com Pedro, depois com Tiago e João, e também os outros discípulos que tinham visto o mestre ressurreto, e os questionou atentamente. Ainda assim, levou mais de uma semana para se decidir. Certa manhã, encontrou-se com Tomé, cujas dúvidas haviam confirmado as dele. É verdade, falou em tons baixos. Eu o vi ontem à noite. Segurei as mãos dele, toquei o lugar onde foi perfurado com a lança. Ele falou meu nome e eu sei, sem qualquer sombra de dúvidas, que o Mestre ressuscitou dos mortos e que ele é o Filho de Deus. Depois disso, Finéias deixou de apresentar objeções quanto a voltar para a Galileia. A história da ressurreição era maravilhosa demais para ele entender por completo, mas não podia ignorar as evidências apresentadas por amigos em cuja palavra sempre confiava. As estradas ainda estavam muito cheias das pessoas que voltavam da Páscoa. E eles seguiram em uma grande caravana com muitas pessoas ainda. A todo o tempo, né, a ordem ali das pessoas que estavam viajando ia mudando. E uma certa manhã, Joel percebeu que estava caminhando ao lado de um dos 12 escolhidos, que parecia ter entendido o mestre mais do que os outros. Ele parecia imerso em pensamentos profundos e não reparou em seu companheiro até que o rapaz tímido tocou na manga de sua roupa. O senhor acredita que é verdade? Não houve qualquer demonstração de surpresa diante da pergunta inesperada. Sem perguntar, ele sabia o que Joel queria dizer. Um sorriso de confirmação iluminou seu rosto e ele colocou a mão no ombro do menino. Sei que é, meu rapaz. Eu me encontrei com ele. A afirmação tranquila destruiu o último traço de dúvida em Joel. Muitas coisas que ele falou voltam à minha mente com muita clareza, e agora eu vejo que ele tentava nos preparar para isso tudo. Então me conte o que ele falou, implorou Joel, e também das últimas horas dele com o Senhor. Ah, se eu tivesse lá também. Então, o discípulo contou sobre a última ceia que tiveram juntos, do hino que cantaram e também no jardim do Getsêmani que não conseguiram vigiar com ele. Repetiu com cuidado até os mínimos detalhes daquelas últimas horas solenes e o garoto ouviu atentamente. Então, João, esse discípulo que estava ali do lado de Joel, era João,
né, ele falava que ele era o discípulo mais íntimo de Jesus, né, e que ele havia entendido melhor do que os outros discípulos a respeito do que Jesus falava. E ele se lembrou que Jesus falava assim: não deixem que o coração de vocês fique perturbado. Vocês acreditam em Deus, acreditem em mim também. Na casa do meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar um lugar para vocês. Voltarei de novo e receberei vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Se vocês me amassem, se regozijariam por eu dizer que vou para o Pai. Farei essas coisas para vocês terem paz em mim. No mundo vocês terão tribulações, mas se animem, eu venci o mundo. Amém? Joel então ficou muito tocado por tudo aquilo que João estava contando para ele. E aí ele perguntou: mas como ele pode dizer que venceu o mundo se César ainda governa e Jerusalém continua ainda cheia de inimigos? E aí João respondeu: tendo reunido várias coisas que ele nos disse, comecei a perceber que estávamos cegos. Uma vez, ele disse que era o bom pastor, que daria a vida por suas ovelhas, e falou: por isso meu pai me ama, porque eu entrego a minha vida para recebê-la de volta. Ninguém a tira de mim, mas eu a entrego. Tenho poder para entregá-la e para tomá-la de volta. Os dois deram mais alguns passos em silêncio e depois João perguntou: lembra-se de quando os filhos de Israel estavam tão feridos pelas serpentes no deserto e que Moisés recebeu a ordem de colocar no meio deles uma serpente de bronze? Eu lembro, disse Joel. Todos que olhavam para ela eram salvos, mas os que não olhavam morriam por causa das picadas venenosas. Uma noite, prosseguiu João, um homem erudito chamado Nicodemos, uma autoridade, procurou o mestre com muitas perguntas. Lembro que uma das respostas dele foi: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também o Filho do Homem terá que ser levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Não entendemos nada do que ele disse, só comecei a perceber o que ele queria dizer quando o vi levantado naquela cruz terrível. O rosto de Joel se iluminou a lembrar da visão que ele teve naquele dia, ajoelhado ao pé da cruz. Em seguida, parou no meio da estrada com as mãos enfraquecidas como se estivesse desmaiadas. De repente, parecia que as cenas surgiam diante dele. E aí ele pôde ver ali novamente, né? Quando ele viu Jesus carregando os pecados do povo. Oh, então deve ter sido isso que Isaías quis dizer, exclamou aflito. Ele foi levado como cordeiro para o matadouro. Será possível que o Senhor lançou sobre ele a iniquidade de todos nós? Que terrível sacrifício! As lágrimas escorriam por seu rosto à medida que ele se convencia cada vez mais de que o homem que ele amava tanto havia suportado todo o sofrimento horrível da morte na cruz por causa dele. Por que tinha que ser assim? Indagou a seu companheiro, implorando por uma explicação. João olhou em volta e para cima, como se enxergasse muito além do horizonte, cercado de colinas, e repetiu baixinho: Deus amou tanto o mundo que deu seu único filho, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim como um sentimento o enchera naquela manhã na Galileia, e de novo ao olhar fixamente para o rosto pálido na cruz, Joel voltou a sentir o amor do Pai, que o levava para mais perto de seu cuidado infinito. Não há amor maior do que esse, prosseguiu repetindo João, o de entregar a vida por seus amigos. Ele é a propiciação por nossos pecados, não apenas pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Era difícil para uma criança entender tudo aquilo, mas o discípulo bondoso que andava ao lado de Joel andara com o mestre e, com as palavras do próprio mestre, ensinou ao garoto a maior lição da vida. Aleluia! Aleluia, crianças! Então, finalmente nesse capítulo, mostrou
o desfecho da história de Jesus, né? No capítulo anterior contou a respeito da crucificação, da morte de Jesus, mas agora estamos falando a respeito da vitória de Jesus, porque Jesus ele derrotou o inimigo em uma batalha e derrotou de uma vez por todas. E Joel teve ali um momento, né, em que ele estava ainda no comecinho do capítulo bem triste, desanimado, desolado mesmo, mas a mãe Abigail chegou com a boa notícia, né, de que ela viu Jesus ressurreto. E várias outras pessoas também presenciaram, né, os discípulos de Jesus, as mulheres que haviam ido ali visitar o túmulo de Jesus, até Tomé, né? Tomé também havia duvidado, assim como Finéias estava duvidando. Mas Tomé se encontrou com Jesus e ele pôde se certificar de que essa notícia era verdadeira. E só depois que viram Jesus ressurreto é que eles entenderam muitas coisas que Jesus falou antes, né? Como esse exemplo que João deu de como Moisés falou, né? Que ele levantaria a serpente, né, de bronze no deserto para que todos aqueles que olhassem para ela fossem curados das picadas venenosas das serpentes. Da mesma forma, Jesus seria levantado, né, quando ele foi colocado ali naquela cruz, né, ele foi levantado. E a partir daquele momento, todos que olhassem para a cruz seriam libertos da morte, né? Então, quanta coisa maravilhosa, o discípulo João, né? O discípulo mais amado, aquele que declarava para todo mundo que ele era o mais íntimo, que ele havia entendido melhor o coração do Pai, né? Melhor o coração de Jesus. E muitas dessas coisas, né? Que ele foi repetindo, que Jesus ensinou para eles enquanto eles estavam ali reunidos, né? Eles só foram entender depois que aconteceu todo o processo de crucificação e de ressurreição de Jesus. A palavra de Deus fala em 1 Coríntios 15, a partir do versículo 54, fala assim: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então hoje nós não temos mais a morte como um inimigo, porque a morte ela foi vencida. E assim como Jesus ressuscitou, né? E hoje vive eternamente, nós também recebemos a vida eterna que o Senhor conquistou para nós na cruz. Amém, crianças? Então, mais um capítulo maravilhoso, né, que nós pudemos aqui ver que Joel presenciou, né, tudo aquilo que estava acontecendo ali naquele momento, tudo aquilo que Jesus estava passando, né, todo aquele sofrimento, e Joel entendeu, né, mesmo sendo uma criança. Aqui falou, né, no finalzinho que é difícil para uma criança entender, mas que João estava usando as próprias palavras de Jesus para ensinar. E Joel pôde entender, né, que esse sacrifício foi algo que Jesus escolheu, né, algo que a pastora Helena falou hoje na aula. Ele escolheu se submeter, né, à vontade de Deus. Esse era o plano de Deus. Mas Jesus precisava de quê? De se submeter, de escolher fazer isso. Então, ele escolheu se entregar, né? Ele escolheu ser esse sacrifício. E não só pelos pecados daquelas pessoas que estavam vivendo ali, mas por todas aquelas que ainda iriam viver e também de todas as pessoas do mundo, né? De todos aqueles que creem em Jesus, que creem no nome, no poder do Senhor. Elas não morrerão, mas elas terão a vida eterna. Amém, crianças? Glória a Deus e aleluia, né? Por essa aula de hoje. E na semana que vem eu volto para a gente encerrar a leitura do nosso livro de Joel. Amém? Espero vocês. Deus abençoe. Que precioso, Escola da Vida! Quantas palavras de revelação, quantas palavras de bênção para o nosso coração. Hoje, no início da nossa live, eu te falei, seu coração seria cheio da palavra de Deus. E eu creio que cada palavra que foi ministrada hoje vai crescer, vai frutificar
dentro do seu coração, amém? E eu estou aqui para dar alguns recadinhos para você, para reforçar a sua participação nos nossos grupos de WhatsApp. Como a pastora Helena falou, te ajudo também. Nós estamos na reta final do nosso ano do Projeto Escola da Vida, mas ainda não acabou. Nós já colocamos todas as tarefas, as atividades das aulas essa semana. Nós temos bastante atividade de leitura bíblica. Temos também da palavra-chave submeter de hoje. Temos também a tarefa de inglês, que fala a respeito do Thanksgiving. Então, a sua semana já está recheada de atividades do Projeto Escola da Vida. Então, não deixe de fazer. Se você precisar, todas as atividades estão impressas aqui no prédio do Projeto Escola da Vida. Você pode nos procurar no domingo, após o culto, após as 11h30, que nós entregamos todas as atividades impressas para você, ok? Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, você também pode nos procurar através dos grupos de WhatsApp. Também quero pedir para você que nós temos o nosso perfil no Instagram, então curta, compartilhe, comente as nossas postagens. Nós estamos postando as atividades dos alunos no Instagram, então esteja lá com a gente também para que mais pessoas possam visualizar e também participar e serem abençoadas pelo projeto. Quero te lembrar também que hoje, após a nossa live, você tem aula com a sua professora tutora, então não perca. Após a live, você vai receber o link da sua aula com a professora. Amém? Então, nós finalizamos aqui mais uma aula do Projeto Escola da Vida. Foi uma semana muito abençoada e quero orar com você. Hoje, nós ouvimos uma palavra tão poderosa, né? 2 palavras, na verdade. E o Senhor, Ele se submeteu à vontade de Deus. E por isso, hoje nós podemos ter a vitória nas nossas mãos. Hoje nós podemos desfrutar da vitória que o Senhor conquistou na cruz por nós, porque Ele se submeteu. Os nossos inimigos foram totalmente destruídos. Como a tia Ju falou, a morte foi vencida. Isso não tem mais poder sobre a nossa vida, porque o Senhor já conquistou vida abundante para mim e para você. Amém? Então vamos orar, agradecendo ao Senhor por essa palavra tão abençoada de hoje. Amém? Feche seus olhos, põe a mão no seu coração. Amém. Senhor Jesus, obrigada, Pai, por mais esta aula do Projeto Escola da Vida. Obrigada pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra que nos renova, que nos traz esperança. Obrigada, Deus, pela Tua palavra que abre os nossos olhos, que nos traz revelação daquilo que o Senhor fez por nós na cruz e tudo aquilo que nós podemos desfrutar hoje, porque o Senhor um dia se submeteu à vontade do Pai e o Senhor conquistou vitória para nós. Obrigada, Senhor, porque hoje nós podemos ter vida abundante. Obrigada, Senhor, porque hoje nosso coração transborda de alegria. Obrigada, Senhor, porque hoje nós podemos desfrutar de vida abundante, de paz, e nós podemos desfrutar do cuidado e do zelo do Senhor pelas nossas vidas. Obrigada, Deus, por mais uma aula, por mais uma semana no Projeto Escola da Vida. E eu declaro bênção sem medidas sobre a vida de cada um que está conosco. Eu declaro dias abençoados, dias prósperos, dias de alegria, onde todos vão desfrutar da presença do Pai no seu coração. Nós somos gratos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, nós ficamos por aqui, mas semana que vem, na terça-feira, te esperamos para mais uma live. Amém? Deus abençoe.